What do you do? Welcome. Pleasure. Deixa-me lá. In copper. Beautiful. Yes. And then these from the 18th century. Oh. It's very rare. Very rare, this mixture of 17th century. In Portugal, have a tradition. I have a collection. Saint Anthony. Yes. We call it register. I mean, people asked God a favor. Especially, this is a tradition, this is old, and throughout the century. So, I mean, my inauguration, yes. It's the inauguration. We have representation of the Mapa Mundi. An invitation to all of us. It's beautiful. And congratulations for ecumenical. Thank you. Art Palace. Many of the works of art contained that in the palace, as well as some of the architectural aspects of it. Marcelo começou o dia com uma visita ao túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior e depois seguiu-se o ponto central desta viagem, uma audiência no Vaticano com o Papa Leão XIV. É um estilo de Papa completamente diferente do Papa Francisco. O Papa Francisco era mais discursivo, se quiser, era mais emotivo, mais efusivo e, portanto, mais longo. Aqui temos um Papa americano, muito racional, ideias muito organizadas, fala curto e por isso eu preparei a minha intervenção para falar curtíssimo. Marcelo desafiou o Papa para uma viagem até Portugal em 2027 a pensar nos 110 anos das aparições de Fátima, mas Leão XIV, num estilo de conversa muito sintético, como descreve o Presidente da República, não se quis comprometer. Por isso, teremos de esperar para ver o que pode acontecer. Em 25 minutos de conversa, ainda assim, a possível ida até Fátima não foi tema único. Dos temas deu para ser. Vejam bem isto tudo em 25 minutos. Deu para explicar, primeiro convidá-lo, depois explicar como é a situação em Portugal, as mudanças que houve. Vai chegar um novo anúncio histórico, recebo já daqui a uma semana, como é que está a situação política portuguesa. Antes disso tudo, a calamidade. Eu agradeci-lhe muito a carta e ele exprimiu a sua bênção especial para todos os que sofreram e para as comunidades em geral, surpreendido por serem tantos municípios a serem atingidos. E num balanço pelos últimos 10 anos, enquanto católico e Presidente da República, o ainda chefe de Estado diz que sempre decidiu a pensar na maioria da sociedade. Foi difícil separar o Presidente do católico em alguma dessas decisões? Não, eu fiz sempre, disse que ia fazer sempre isso que era. Eu sou católico, afirmo católico, fui aos atos de culto, tomei as posições próprias do católico, mas nas decisões eu decidi sempre pondo na posição daquilo que pensava que era o sentir coletivo, o sentir comunitário dominante. Desta forma termina a penúltima viagem oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Em final de mandato, voltou onde começou, ao Vaticano e ao sucessor de Pedro. Ainda esta semana irá à Espanha.
simplement à deux ou entre amis, on a déniché pour vous les vins de qualité Fonte de Nico et Val de Judia. De délicieux vins portugais à prix d'amis, parfait de l'apéro à votre table. Les vins Fonte de Nico et Val de Judia, la qualité du Portugal à prix d'amis. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec. Com grande variedade de queijos, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. A Festa do Amor já chegou e a Padaria e Pastelaria Nossa Senhora do Rosário tem os mais bonitos bolos decorados para o São Valentim. Os especialistas somos nós. 514-843-6668. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, estamos na residência do Embaixador de Portugal no Canadá. A despedida junto a amigos e aqueles que de facto têm sido importantes à sua volta. Teremos uma entrevista de fundo com o Sr. Embaixador que mostra o quanto Portugal é tão grande.
António Leão Rocha, nascido em Lisboa em 1959, 4 de março, e estou no Canadá como embaixador, quase a terminar a minha missão, de abril de 22, no dia 7, mais precisamente, até 3 de fevereiro de 2026. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Ser embaixador, muito obrigada de nos acolher no seu conforto. Chegou cá quando? Boa tarde, muito obrigado, é um grande gosto, é um grande prazer acolhê-los, como sempre, e uma vez mais. Eu cheguei ao Canadá no dia 7 de abril de 2022, apresentei as cartas credenciais, que é uma forma de me tornar oficialmente o embaixador de Portugal no Canadá, ou noutro país qualquer, em 2 meses depois, em 7 de junho de 2022. Então é natural de Lisboa? Sou natural de Lisboa, exatamente. A minha família tem raízes no Norte, em Caminha em particular, Caminha e Seixas, Caminha do lado do meu pai, Seixas, que é a terra ao lado da parte da minha mãe, mas eu e os meus irmãos já nascemos em Lisboa, de facto. E tem quantos irmãos, se possamos saber? Enfim, infelizmente só já tenho vivo o meu irmão, a minha irmã, que estava entre nós os dois, da idade, faleceu há 1 ano. Então, quando é que o Sr. Embaixador sente que havia aqui uma veia para a diplomacia? Foi cedo. Eu hesitei durante muito tempo. Eu, depois de acabar o curso, fiz o serviço militar. Na altura, com a minha idade, o serviço militar ainda eram 2 anos. Enfim, em parte, um pouco perda de tempo, não é? Ainda por cima, eu estive em Mafra e o treino em Mafra ainda era muito vocacionado para a guerra colonial, coisa que já não existia, não é? Quer dizer, em 1984, quando eu fui para Mafra, já não tínhamos guerra colonial há 10 anos. Mas, enfim, as coisas são como são. E depois de sair do serviço militar, eu tinha uma oferta como professor assistente na universidade, mas o serviço militar acabou por me, enfim, prejudicar, digamos assim, nisso, porque o professor que me convidou não pôde manter essa vaga aberta durante 2 anos, e acabou por convidar outra pessoa. E na impossibilidade de ir ter uma saída imediata na carreira universitária, eu escolhi a carreira diplomática, que era outra das opções que tinha tido sempre aberto. Felizmente nunca me arrependi, de facto, talvez até seja mais gratificante pela diversidade que tem, pelas pessoas diferentes que vamos encontrando, etc. Enfim, uma série de atrativos que a carreira universitária não tem tanto. É verdade que a carreira universitária também se conhece todos os anos um leque enorme de gente diferente, são sobretudo os alunos, não é? Alguns colegas, mas sobretudo alunos. Mas, de facto, foi uma boa opção. Estou muito satisfeito com essa opção que fiz. E esta família que vinha do seio do Norte adaptou-se bem a Lisboa, foi? Foi. O meu avô parte do tempo trabalhava no Norte, parte do tempo em Lisboa. Os meus pais já viveram quase sempre em Lisboa e, portanto, quer dizer, continuámos toda a vida a passar férias religiosamente o mês de agosto em Caminha, mas os meus pais também viviam praticamente todo o ano em Lisboa. O Sr. Embaixador está em missão no Canadá, quase a cessar a sua missão. Passou já em que países? Foi logo para embaixador? Não, como é que foi? Não. A carreira diplomática é uma carreira que é de saltinhos, de etapas, exatamente.
E hoje em dia as etapas, até a maior parte delas, impõem regras e algumas até de duração em cada uma das categorias até se chegar a embaixador. Há duas formas de ser embaixador. Por um lado, há o embaixador de função, por outro lado, há o embaixador de categoria, ou seja, do último patamar da carreira diplomática. O embaixador de função pode realizar essa função, pode assumir essa função na categoria de ministro plenipotenciário. E depois, como embaixador, o chamado foi embaixador full rank, que é a categoria máxima na carreira. Mas não, eu comecei em Lisboa, como toda a gente, todos nós começamos em Lisboa, não é? Eu comecei no Protocolo de Estado, depois de 5 anos no Protocolo de Estado, fui adjunto diplomático de um subsecretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, e daí saí pela primeira vez. A partir daí saí pela primeira vez, estive como secretário de Embaixada durante 5 anos na nossa Embaixada em Buenos Aires, de Buenos Aires na África do Sul, aí já como conselheiro de Embaixada, e portanto na altura a equipa os diplomatas éramos 3 e eu era o número 2, o substituto do embaixador. Aí tive 4 anos, regressei a Lisboa. Em Lisboa estive brevemente na equipa da presidência portuguesa da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE, e depois daí fui convidado, ainda em Lisboa, para o gabinete do Primeiro-Ministro de Portugal, o Dr. José Manuel Durão Barroso, uma das mais gratificantes experiências da minha vida profissional, se não a mais gratificante experiência de vida profissional. Quando o Dr. Durão Barroso foi para Bruxelas, algumas das equipas que trabalhavam com ele ficaram também a colaborar, e foi o meu caso, e a minha mulher, aliás, também, com o Dr. Pedro Santana Lopes, que sucedeu como Primeiro-Ministro ao Dr. Durão Barroso. No final desses 2 governos, eu fui convidado por aquele que também já tinha sido meu chefe no gabinete do Primeiro-Ministro, para ser diretor dos serviços das instituições europeias, que é um serviço da Direção-Geral dos Assuntos Europeus no Ministério em Lisboa. Foi também muito interessante e isso abriu um pouco a porta para a minha saída para o estrangeiro seguinte, que foi para Bruxelas. Eu estive durante 4 anos na representação permanente de Portugal junto da União Europeia e foi, talvez não, a seguir à experiência de trabalhar com o Primeiro-Ministro, foi a experiência profissional e, sobretudo, a experiência no estrangeiro mais importante de todas, porque hoje em dia, todos sabemos, não é só para Portugal, país pequeno, mesmo para os países grandes, parte da nossa vida política, económica, cultural, o que seja, decide-se em Bruxelas. E, portanto, ter estado aí e participar um pouco no processo de decisão em Bruxelas, que nos toca a todos os países membros da União Europeia, foi, de facto, também uma experiência fantástica. Depois de Bruxelas, ao fim de 4 anos, fui nomeado como cônsul-geral em Bordeus, e foi a primeira vez. Eu, na Argentina, tinha algum contacto com a comunidade, porque eu era também o encarregado da secção consular, mas não da forma intensa e exclusiva como vinha ter em Bordeus. E foi muito interessante, porque em Bordeus, na altura, enfim, a jurisdição que tocava ao Consulado-Geral de Portugal em Bordeus incluía a zona de Toulouse e todo o chamado sudoeste de França. Era uma jurisdição grande e no total eram cerca de 250 mil pessoas de origem portuguesa ou portugueses que viviam nessa jurisdição. Portanto, era um consulado importante e uma atividade importante. Foi uma experiência muito interessante. Contrariamente à experiência do Gabinete do Primeiro-Ministro, as decisões também tocam a todos os portugueses, sobretudo aqueles que vivem em Portugal, foi talvez a experiência que tive de tudo o que fazia, e, portanto, qualquer decisão minha tinha um efeito concreto nas pessoas, não é? Isso em Bruxelas não se sente tanto, numa embaixada diplomática tampouco se sente tanto, muitas vezes, ou a maior parte das vezes. No consulado ou no gabinete do Primeiro-Ministro, o que fazemos, de facto, tem um impacto imediato e concreto na vida das pessoas e nesse sentido foi também muitíssimo gratificante a minha experiência em Bordeus. Penso que correu bem, porque, enfim, as pessoas, ainda hoje tenho imensas pessoas que me falam e com imensos contactos e de facto, acho que foi para eles também, terão ficado satisfeitos com aquilo que fiz em Bordeus. Se é assim, eu acho que foi assim, ainda bem, fiquei contente. Depois de Bordeus, eu era suposto ter voltado a Lisboa,
Aí foi uma situação muito excepcional. Eu era suposto voltar a Lisboa, no final de um período normal de entre 8 e 9 anos, no total, mas nessa altura, quando estava preparado para voltar a Lisboa, eu fui promovido a ministro conselheiro a ministro plenipotenciário e como ministro plenipotenciário já posso ser embaixador de função. E convidaram-me, precisamente, quando eu me preparava para regressar a Lisboa, fui convidado como ministro plenipotenciário ao desafio de ser embaixador de Portugal na Guiné-Bissau, coisa que aceitei. Foi uma experiência interessante. A Guiné-Bissau é, às vezes, do ponto de vista político-diplomático, um país complicado. Não que não gostem de nós, não nos sintamos em casa na Guiné-Bissau, sobretudo com o povo em geral, mas às vezes não é tão fácil. Mas foi uma experiência interessantíssima. Fiquei mais do que era normal os meus colegas ficarem. Normalmente ficava-se por 2 anos, porque as condições de vida são um pouco duras. Enfim, por razões também muito excepcionais, acabei de ficar 3 anos e meio. Mas, de facto, aprendi muito. Aprendi muito porque aí Portugal também conta, não é? Enfim, o que Portugal faz na Guiné-Bissau e a cooperação que tem com a Guiné-Bissau conta para os guineenses, conta também para nós, obviamente, mas conta também para os guineenses, de maneira que também foi muito interessante. Da Guiné-Bissau fui nomeado como embaixador para o Chile. No Chile tive 4 anos e meio e curiosamente conheci 3 presidentes diferentes durante o meu mandato no Chile. Eu cheguei com a presidente Michelle Bachelet, que é hoje em dia, aliás, uma das candidatas a secretária-geral das Nações Unidas, futura secretária-geral das Nações Unidas, quando o engenheiro Guterres terminar este mandato. Quando cheguei, portanto, eu ainda apresentei as cartas credenciais à presidente Michelle Bachelet, uma pessoa encantadora e uma presidente que pareceu-me, não tive tanto tempo com ela como presidente, mas se via-se pelas pessoas, foi uma presidente importante para o Chile, por 2 vezes, aliás. Depois, pouco depois de eu chegar, houve eleições presidenciais e o presidente Sebastião Pinheira, do centro-direita, ele próprio também já tinha sido presidente num mandato anterior. No Chile não se pode ter mais que um mandato seguido. Ele já tinha sido presidente no mandato anterior, ganhou de novo as eleições, também foi um grande presidente para o Chile e importante naquele período. Infelizmente, há 1 ano e meio, há 2 anos, agora não tenho exatamente a certeza, penso que foi há 2 anos e 24, num trágico e quase absurdo acidente de helicóptero durante as férias dele, acabou por falecer. Teve muitos gestos connosco, não era comigo pessoalmente, não era comigo António Leão Rocha, era connosco Portugal, era o representante de Portugal, que foram de facto muito importantes. E pouco antes de ser nomeado aqui para o Canadá, houve eleições de novo, presidenciais, e o presidente Gabriel Boric venceu as eleições. A experiência de um jovem presidente da esquerda, digamos, um pouco mais radical no Chile, foi também uma experiência interessante. Eu já não estive muito tempo com ele, mas conheci-o bem, porque durante a minha missão no Chile, comemorámos os 500 anos da viagem de Magalhães. Era Portugal, Espanha e o Chile que estavam associados nessas comemorações, e na altura, o que depois veio a ser presidente Gabriel Boric, era o deputado pela região de Magalhães, onde seria o epicentro das comemorações que íamos levar a cabo. E tive várias oportunidades, em várias ocasiões, de trocar impressões com o presidente Boric. Chegou a mim, ao embaixador de Espanha, que participávamos no processo, chegou a dar-nos, aliás, alguns conselhos para que as comemorações fossem de todos os pontos de vista e todas as perspectivas, de comunidades diferentes a quem lhes tocava essa comemoração, pacíficas e integradoras, coisa que acabou por não acontecer, porque enfim veio a pandemia e praticamente a comemoração perdeu grande parte da programação que tinha, não é? As únicas 2 atividades importantes que fizemos foi em Punta Arenas, deserta, porque a população estava confinada em casa e, portanto, não pôde assistir. O presidente Pinheira convidou-me a mim, o embaixador de Espanha, um grupo de ministros para irmos lá e inaugurar um monumento e ter ali um ou outro ato simbólico à volta das comemorações, mas só com pouca imprensa e sem população à volta, porque, de facto, a pandemia impediu tudo isso. E pronto, tive 4 anos e meio no Chile e tardei um pouco mais a vinda para o Canadá
porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros, então o Dr. Augusto Santos Silva, ia para participar na tomada de posse do novo Presidente, o Presidente Boris, e portanto, acabei por ficar ali retido mais um tempo e acabei por chegar ao Canadá um pouco mais tarde do que era suposto, mas perfeitamente a tempo. Eu, praticamente no Canadá vou fazer 4 anos, que é o período normal de um mandato de um embaixador, não é? Fica 2 meses por causa da idade da reforma, fica 2 meses dos 4 anos, mas enfim, não é sequer muito significativo. Esta vida diplomática torna-se cansativa? Ou faz-se com uma leveza, uma perna às costas? A minha experiência, é as duas coisas, mas a minha experiência diz-me, ao princípio é mais difícil, porque nós somos, enfim, não estamos habituados a essas mudanças constantes, portanto, ao princípio custa mais. A partir de certa altura, e o homem, ser humano, é um animal de hábitos, não é? Passa a ser um hábito e digamos que o nosso horizonte mental passa a estar formatado para cada 4 anos mudar e, portanto, passa a parecer-nos uma coisa, a mim, pelo menos, passou, a partir de certa altura, começou a parecer-me uma coisa perfeitamente normal. Teria sido mais difícil, já agora se me permite, se tivéssemos filhos. Infelizmente não tivemos. Há muitos anos atrás, quando íamos para a Argentina, a minha mulher perdeu, portanto, perdemos os 2, e desde aí nunca mais aconteceu, não foi que não o quiséssemos, nunca mais aconteceu, mas o facto de não termos filhos pesa-nos menos em geral, porque eu acredito que para as crianças e sobretudo a partir da idade da adolescência, que seja muito difícil fazer amigos e de repente deitar os amigos todos fora e lá vamos para outro sítio. Portanto, nesse aspecto, o facto de não termos filhos talvez nos tenha custado menos e nos fez adaptar mais rapidamente a estas mudanças cada 4 anos. Falou da cara a metade, a esposa tem que alinhar, não é verdade? Claro. E isso era de todo o gosto acompanhar a sua missão? Claro. Ela fê-lo sempre. Sabe que agora, normalmente, os cônjuges dos embaixadores podem trabalhar em quase todos os países do mundo no estrangeiro e, portanto, isso facilita muito a vida. Na altura, quando eu saí, não podia. Só uma mulher ou um marido de diplomatas só podiam trabalhar na União Europeia. Tudo o que fosse países fora da União Europeia era necessário um acordo. Portugal não tinha acordo com muitos, nem Portugal, nem a maioria dos países, e, portanto, era muito complicado trabalhar. E a minha mulher abdicou da vida própria dela, da profissão dela, para me acompanhar toda a vida, mas fê-lo sempre com grande entusiasmo. Foi fundamental para o eventual sucesso que eu possa ter tido naquilo que fui fazendo em toda a minha carreira, porque, enfim, estas coisas, por exemplo, são normalmente ela que as assume e eu até tenho só uma participação diminuta na organização destas coisas. E como é que isto aconteceu, o conhecimento? Conheceram-se em Lisboa? Olha, conhecemos em Lisboa no Ministério. A minha mulher trabalhava com o Dr. Durão Barroso, era então o Dr. Durão Barroso, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. E, curiosamente, vou aqui fazer uma revelação que penso que que não tem mal nenhum, pelo contrário, estou bem agradecido a isso. O meu primeiro grande amigo no Ministério, que trabalhava comigo no Protocolo de Estado, foi quem me apresentou à minha mulher, que é ainda prima segunda dele. Bem. E vai ser o meu sucessor aqui. Então, houve esse conhecimento e alinhou logo, de imediato. Sim. E quando é que surge o casamento? O casamento surge um ano depois. Nós conhecemos, começámos a namorar e um ano depois casámos. Muito bem. Então andaram sempre em lua de mel? Andámos sempre em lua de mel, exatamente. Mas por vezes descobrimos países que não são fáceis de trabalhar. Não são. Qual é o país que mais difícil lhe deu tarefa a batalhar? Mas depende um bocadinho do ponto de vista. Se estamos a falar do ponto de vista diplomático, talvez é difícil dizer. Por exemplo, na Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau tem uma situação política de vez em quando bastante turbulenta, mas com Portugal essas coisas nem sempre são evidentes e, portanto, nem sempre a turbulência que a vida interna da política da Guiné-Bissau tem nem sempre, enfim, nos toca vivê-la diretamente, não é? E, portanto, agora,
A previsibilidade ou não do que podemos fazer, isso sim às vezes prejudica uma turbulência excessiva, não é? Mas enfim, ao mesmo tempo é fácil ser embaixador de Portugal na Guiné-Bissau. Está-me a dizer que este momento onde passa em cada país é sempre difícil a adaptação. E a partida como é que é? A partida é igual à chegada, não é? A partida, de facto, deixa-nos saudades, não é? Nós, os 4 anos passados aqui, fazemos amigos, relações, envolvemos bastante, do ponto de vista até interior, no que se passa à nossa volta, no sucesso ou não do país com quem temos boas relações, ou mesmo quando não temos, tão boas, e, portanto, custa muito, custa. Mas lá está, o homem é um animal de hábitos e o facto de estarmos habituados, cada 4 anos, a ir embora, digamos que mentalmente facilita não sentirmos tanto essas partidas e as pessoas que deixamos para trás. Também é verdade que em quase todos os postos no estrangeiro em que eu estive, viemos sempre encontrar alguém de um posto anterior. E agora é o regresso a Lisboa e provavelmente vai haver entre os diplomatas estrangeiros em Lisboa alguns que nós conhecemos e que já éramos bons amigos e, portanto, isso é sempre uma forma de nos facilitar essa nostalgia que possa um pouco acontecer. E qual foi o país que mais sabor lhe deu ao descobrir e trabalhar? Cada um tem esse sabor. Em pontos de vista, em aspectos diferentes, cada um teve... Eu gostei muito de todos e é muito difícil para mim comparar e dizer que houve este ou aquele inclusivamente, há bocado estávamos a falar das turbulências na Guiné-Bissau, mas a verdade é que eu, durante os 3 anos e meio que estive na Guiné-Bissau, nunca houve um golpe de Estado, nem nenhum problema desse tipo, não é? Enfim, às vezes tem relações tensas, mas também nos nossos países há, entre a oposição e o governo, e os partidos, e o presidente, etc., relações tensas. E, portanto, e de facto, durante 3 anos e meio não houve nunca uma perturbação da ordem constitucional, e isso foi ótimo, e isso ajuda, ou facilita, que desenvolver o nosso trabalho, não é? E olhar para os países onde passou e retratar Portugal, como é que se faz essa comparação? É difícil? Ou encontra tudo em Portugal onde não encontra em outro país? É diferente, não é? Portugal também tem as suas vicissitudes e especificidades e, portanto, enfim, é um país diferente. Essas comparações são sempre complicadas, acho eu, não é? O melhor, sobretudo na nossa vida diplomática, é não comparar, é chegar para o país onde vamos viver durante algum tempo e desempenhar uma missão e olhar para o bom que tem e a partir do que tem e não fazer comparações. Acho que é melhor assim para evitar, porque as comparações são sempre, primeiro, às vezes não são reais, não é? São pontos de vista nossos que se cruzam com aquilo que pensamos que é a realidade e podem ser prejudiciais para a imagem que temos do país onde estamos a trabalhar, ou podem até ser benéficas demais, não é? Enfim, é o que for nesse caso. Ao terminar a sua missão diplomática, hoje temos aqui um momento muito especial, que o Sr. Embaixador vai ser surpreendido, certamente, por muitos, que é a sua partida. O que é que o senhor, no final de um momento como este, de ter o privilégio de vir para um país dos mais civilizados a nível mundial, ou avançados a nível da economia, o que é que o senhor gostaria de dizer hoje? Porque, na realidade, foi o nosso embaixador, vai para Portugal, irá continuar a sua missão diplomática, vai descansar? Não, vou continuar em Lisboa, não é? No estrangeiro atingi o limite de idade, já não poderei voltar ao estrangeiro, mas em Lisboa ainda, provavelmente, muito provavelmente, ainda terei uma outra função qualquer a desempenhar no Ministério dos Estrangeiros, aliás, com todo o gosto e interesse. Eu diria que, de facto, isto é um culminar de uma carreira que não podia pedir melhor, não é? O Canadá, primeiro, é um parceiro de Portugal muito importante. Em segundo lugar, é um país do G7, é um dos países, enfim, dos países mais avançados do mundo, como disse.
E, portanto, é uma coroa de glória na minha carreira terminar no Canadá. Sinto-me muito grato, privilegiado e honrado por ter desempenhado estas missões aqui. Mas, finalmente, e se houve sucesso na minha missão, quero acreditar que sim, estou pelo menos satisfeito com o que aqui fiz. Não se fez tudo, mas estou muito satisfeito com o que pude fazer. Mas digo-lhe com toda a franqueza, e é por isso também que temos este momento aqui, que quem muito contribuiu para que, se houve sucesso na minha missão, ela tivesse sido bem sucedida, foi a comunidade portuguesa, porque de facto a comunidade portuguesa aqui faz a diferença e torna Portugal um país de média dimensão num país grande no Canadá, porque é uma comunidade muito prestigiada, porque é uma comunidade bem representada a todos os níveis e particularmente no caso que nos toca à Embaixada e à missão diplomática que desempenhamos, por representantes políticos já temos, como sabe, 4 deputados de origem portuguesa no Parlamento Federal e muitos outros nos parlamentos provinciais, ao nível municipal, etc. E é de facto esta vibrância, esta pujança e esta importância da comunidade portuguesa e da unidade que tem e da forma como se entrelaça com a Embaixada e com os consulados, que faz, de facto, da nossa missão uma missão importante no Canadá e facilitada, porque nunca fui a lado nenhum do Canadá. É verdade que eu não consegui visitar 2 províncias e 2 territórios, mas todas as outras que visitei, sendo embaixador de Portugal, a primeira coisa que sempre nos diziam era a importância da comunidade, mesmo as mais pequenas, em algumas das províncias, de facto são muito prestigiadas, um contributo fundamental, e esse reconhecimento do contributo fundamental para o desenvolvimento do Canadá, desde pelo menos há 70 anos, ou 72, quando começou a imigração oficial para este país. Sr. Embaixador, é certo que agora termina mesmo o seu mandato e irá levar recomendações, e já tive a oportunidade de encontrar o secretário da ONU, o engenheiro Guterres, onde nós somos muito orgulhosos do seu trabalho. O que irá fazer depois de deixar o Canadá? Porque olhamos para o mundo nesta complicação, não sabemos em que direção vamos, sabemos que há guerra no Médio Oriente, há na Europa, as Áfricas têm falta de comida, falta de água. O que o senhor poderá fazer ser mais-valia para Posso pôr a minha experiência, enfim, ao serviço, não sei ainda, dependerá muito daquilo que possa ser convidado no Ministério, mas é evidente que é importante aproveitar esta experiência, quanto mais não seja, por exemplo, no meio académico, na universidade. Não foi na altura ao princípio, pode ser agora, quem sabe, vamos ver. Sr. Embaixador, quer terminar as últimas palavras? Temos de dar lugar já a outro momento. Sim. Para esta comunidade toda que o recebeu e que o senhor leve as melhores memórias, mas se houve alguma que não foi mais feliz, posso eu pedir perdão em nome daqueles que não o fizeram? Foram todas as minhas memórias no Canadá, e particularmente com a comunidade, em todo o lado, em todas as províncias, foram sempre as melhores. E por isso quero, como acabei de dizer, agradecer muito à comunidade o apoio que sempre me deram, a forma como me facilitaram o nosso trabalho, como interagiram com a missão diplomática e com os consulados, e isso foi de facto o que fez da minha missão uma missão fácil e com impacto junto às autoridades canadianas. Obrigada, Sr. Embaixador, por este momento e por esta oportunidade de descobrir um bocadinho o homem. Muito obrigado também. Muito obrigado. Felicidades. Até um dia destes. Até um dia. Mas, e agradecer-vos terem feito este esforço num dia muito frio, numa noite sobretudo muito fria, e durante a semana estarem aqui connosco. A intenção de hoje foi sobretudo termos ainda, estão connosco, e eu queria começar por referir 3 deputados federais canadianos. Acabou de chegar o Então, temos connosco os 4 deputados federais canadianos, mas que, enfim, são também nossos, e assim os consideramos sempre. São nossos compatriotas em primeiro lugar, em segundo lugar também se sentem portugueses, e portanto, é uma coisa muito especial. É uma coisa mais para nós, aqui para dentro, é evidente que dirigido sobretudo aos portugueses e nesta língua. Gostava, aliás, que este quase último ato fosse precisamente em português, porque andámos 4 anos aqui, ou quase, a tentar defender a língua portuguesa e sabe-me bem ter esta oportunidade de falar em português.
Ora, temos a nossa deputada federal, Alexandra Mendes, passamos a dizer um olá, bem-vinda à recepção. Muito obrigado. Não podia faltar a esta despedida de um embaixador e de uma embaixatriz que marcaram bastante a presença. Vê que tem aqui um toque de emoção. O quanto foi importante este embaixador no Canadá? Eu acho que tanto o embaixador como a embaixatriz fizeram um trabalho excepcional de dar uma janela de Portugal que não podia ter sido mais bonita, mais acolhedora também, e vê-se aliás pela amizade que eles têm, que eles recolheram de todos os outros colegas diplomatas, têm sido tão bem celebrados por aquilo que fizeram, e eu acho que foi realmente uma embaixada no sentido de missão muito bem sucedida. Sem dúvida. E um casal que, por sinal, ou a vida não permitiu ter filhos, mas fizeram amizades como se fossem filhos dele, não é? Exatamente. E adotaram-nos assim, como adotaram logo desde o princípio, e que me sinto sempre muito bem recebida quando venho aqui. É sempre... Não, vou ter muita pena de os ver partir. Tenho a certeza que os próximos que vierem serão tão bons, mas este casal, do António e da Luísa, marcaram muito particularmente esta embaixada. Sinceros parabéns por estar sempre ao lado, e a sua missão também a nível do governo canadiano, que é um grande orgulho para os portugueses, e obrigada por ter vindo, vamos celebrar juntos. Vamos celebrar, e a vós também, muito obrigado por nos acompanharem nestas aventuras da comunidade, é sempre importante, obrigado. Saudinha. Igualmente para vós. Ora, estou bem acompanhada, mais uma vez, de um velho amigo, posso considerar, Charles Sousa, deputado federal. Passamos a dizer um olá, é um gosto vê-lo por aqui. O que é que está a achar deste momento de confraternização? Olha, é um grande gosto estar contigo, primeiro, e estar aqui hoje a celebrar o embaixador António Rocha. Sabes que ele tem feito muito aqui em Ottawa a aumentar a nossa estandarte lusitana. Ele é bem recebido pelos diplomatas, a todos. Ele tem tido uma grande preocupação em promover o Portugal, mas com respeitinho. Sabes, ele faz isso de uma maneira suave. E boas festas aqui na residência do embaixador, mas ele também tem sido bem recebido em todo o lado, na embaixada de França, do Brasil e todos os lados. Isso é importante. E o Canadá reconhece muito bem o poder e o potencial que existe no Portugal. Nós, claro, estamos a tentar aumentar relações com a Europa. Eu sou o presidente da Defesa aqui no Canadá. Eu estou a ter muitas reuniões com vários Coreia, Alemanha, franceses. Todos querem, como sabem, o Canadá vai aumentar o investimento da defesa para também aumentar a nossa proteção do nosso sovereignty. E Portugal tem um poder e uma potencial para fazer várias situações em drones e outras coisas que Portugal faz bem. Claro, e Portugal faz muito, e o NATO é importante agora para nós, especialmente agora na situação que estamos a ter, e eu tenho o potencial de eu tenho o poder, por causa da posição, para poder participar, e eu quero fazer o possível para aumentar a nossa gente. É verdade, e gostamos muito das suas palavras, e é importante que se faça a diferença, como disse o Sr. Embaixador, pela representação dos nossos deputados portugueses que estão lá no Parlamento e que têm um papel importantíssimo, não é? Sabes, nós temos muita gente em posições importantes na comunidade, em todas as situações, seja profissionais, os sindicatos, na áreas de investimentos, da saúde, e eu tenho muito orgulho em ser luso-canadiano por causa dos exemplos dos outros. Estou a fazer a minha parte e já tenho feito ao longo dos anos. O meu pai veio cá em 1953, na primeira viagem, quando nós celebramos os pioneiros, e a preocupação que ele sempre teve foi a ligação a Portugal. Nunca esquecer de onde é que nós somos e de onde é que nós viemos. E ele dizia assim, há espaço para todos. Era um homem de Peniche. Nazaré. Não muito distante. Peniche é o Carlos Leitão.
Isso é o outro de Quebec. Vosso amigo. Não, um grande amigo. Não, meu pai veio cá quando era novinho para poder dar a procura de oportunidade. Isto já foi antes do 25 de Abril. E ele sempre nos ensinou que educação é a nossa arma. Que ao dar para trás e fazer o possível para aumentar todos nós. E eu tenho feito o possível a respeitar o que ele tem feito nessas alturas para poder fazer o mesmo aqui. Mas eu tenho muito respeito à comunidade portuguesa, aqueles que os vejem a fazer o trabalho. Não só o que eles são ricos, mas as mulheres que fizeram o possível para dar oportunidade aos seus filhos e filhas, para poderem dar a oportunidade para eles terem uma melhor vida. Mas Portugal está na moda. Toda a gente quer ir a Portugal. Ainda bem. Destacou-se na Europa, não é? Então não é. E eu tenho muito orgulho nisso. Os meus filhos passem mais tempo em Portugal do que eu. Já falam português? Eles falam pouco português. E falam francês? Eles falam muito francês porque faz parte do Canadá. E as línguas oficiais do Canadá é inglês e francês. Isso é uma grande honra, viver no Ontário e falar francês. Mas o francês também era importante para nós, para eles terem uma língua latina. E os meus meninos, eles não são meninos, agora são adultos. Sim, mas serão sempre. Têm interesse em manter também essa ligação a Portugal. E estão a aprender português, a mais velha está sempre a falar em português. Muitos amigos deles são de Portugal, porque passam muito tempo em Portugal. Estudaram em Portugal, estudaram em Lisboa. Eles tiveram muito orgulho e muito... E sorte. E fizeram muitas festas em Portugal. As noitadas em Portugal também eram boas para eles. Olha, o Sr. Embaixador gosta de ouvir isto, de certeza. Nós queremos ter... como é que é em português? We want to have fun. É verdade. Então, e Portugal tem muito para oferecer. A ligação entre Portugal e Canadá também temos de melhorar essa ligação. E temos o poder de fazer isso agora, neste momento, porque queremos ter melhores relações com a Europa e Portugal é a abertura para a Europa. E vamos avançar. E o Mark Carney, eu já o conheço há uns longos anos, porque quando eu era Ministro de Finanças, ele era o Governor do Banco of England na Inglaterra, eu viajava lá muitas vezes para fazer os bonds de Ontário, e ele conhece muito bem a experiência e as pessoas que estão à frente da Europa que são portugueses. Ele sabe essa relação é importante. Ele recebeu-os aqui há pouco tempo. Vamos avançar com isso. Muito obrigado à comunidade portuguesa aqui no Canadá. E obrigado ao Sr. Embaixador. E o Embaixador, claro. Não, o Embaixador tem feito aumentou muito essa abertura para nós todos. Agradeço muito ao nosso Embaixador, agradeço muito a amizade que ele tem dado a todos nós e as melhoras que ele agora vai avançar ainda mais. Parabéns ao nosso Embaixador. Obrigada por ter vindo ser deputado. É um gosto vê-lo sempre com esse sorriso e essa verticalidade. É um gosto. Muito obrigado. Eu espero que o Sr. Embaixador continue a usufruir do bom que Portugal dá e que se recorde sempre daqueles que estiveram ao lado dele e que continuam a batalhar pela língua portuguesa, não é? Bem, a minha língua portuguesa dos Camões precisa de melhorar-se e tenho de praticar, porque falo pouco português quando estou aqui, mas uma coisa que eu fazia às vezes, quando estava a dar o regime, quando fazia the budget, quando eu estava a manter os orçamentos, as línguas oficiais é inglês e francês. Mas eu às vezes falava em língua de Camões para chatear a nossa gente, mas era para dar um privilégio ao Carlos Leitão, quando ele era o Ministro de Finanças em Quebec, para ele saber, nós temos outra prioridade, e é isso a nossa gente portuguesa. Foi um gosto de vê-lo. Obrigado, Will. Tudo bom. A todos. Parabéns. Ora, estamos em boa companhia de Carlos Leitão, foi Ministro da Economia e é também ainda deputado federal, é muita coisa numa comunidade, mas é também um amigo que hoje vem dizer: eu estou presente para a despedida do Sr. Embaixador. Sim, creio que é muito importante e o Dr. António Rocha foi um embaixador muito próximo, muito perto da comunidade portuguesa
e que restabeleceu laços que talvez se tivessem perdido um pouco com o tempo, mas ele conseguiu restabelecer esses laços com a comunidade portuguesa aqui no Canadá, em Montreal, em Toronto e noutras cidades também. E então nós somos agora 4 deputados federais aqui no Parlamento em Ottawa e também manteve sempre um contacto muito estreito com os deputados portugueses aqui. E então creio que foi muito apropriado que viesse também desejar-lhe um bom regresso, que vai nos fazer falta, mas que também merece um bom descanso também. É a pena cá ver. Com certeza, que eu cá viesse aqui, com certeza, porque há muitas pessoas, membros da comunidade portuguesa aqui da região de Ottawa, mas também de Montreal e Toronto, e portanto creio que era importante que nós, os 4 deputados federais aqui no Parlamento Federal, viéssemos cá também. Gosto de vê-lo, obrigada da sua presença. Igualmente. E saúde e felicidades sempre na sua carreira. Obrigado, igualmente. Em boa companhia, agora mais um deputado, Peter Fonseca, que veio do Ontário. É Toronto ou é Mississauga? É Mississauga, sempre, sim, a grande área de Mississauga. Estamos aqui para festivar o embaixador António Rocha e tudo que ele tem feito aqui no Canadá, por a nossa comunidade, por as nossas ligações entre Portugal e o Canadá, mas também estamos com grande pena, porque ele tem sido um líder, tem sido uma pessoa que trouxe muito sucesso aqui para a nossa comunidade. A visita do Presidente da República cá a comemorar os 70 anos dos pioneiros cá no Canadá, tudo que ele tem ajudado e apoiado a nossa comunidade, sempre lá com alegria, com o apoio, com carinho. Tem sido, como eu disse, um embaixador que não é só é um grande amigo meu e um grande amigo para a nossa comunidade, e com grande pena que vamos perdê-lo neste tempo. Quer dizer que ficam boas recordações? Sim, as recordações estão sempre no coração e na cabeça e na memória, e temos muitas. E quero agradecê-lo por o esforço, o serviço que ele tem sempre posto aqui no nosso país, Canadá. Ele adorou, eu acho que tudo que ele falou, o tempo dele, aqui é um grande país e não é fácil ser um embaixador de um país que vai de Victoria, Vancouver até St. John's. Mas o embaixador António Rocha, por todas as nossas comunidades grandes e pequenas, seja Mississauga ou seja a comunidade em Vancouver, foi vê-las todas, teve a possibilidade para ver o sucesso que nós temos tido aqui em Montreal, em Toronto e no Canadá, e para apoiar mais sucesso para o futuro. Agradecer a sua presença e vamos já à continuação de sucesso ao ser embaixador, não é? Sim, as nossas ligações por causa do Sr. Embaixador são fortes, estamos unidos como uma comunidade, estamos se calhar mais unidos do que sempre com Portugal, e com isso só vamos crescer e vamos ir para cima. Quero outra vez agradecer o trabalho dele, ele tem sido um excelente embaixador aqui no Canadá e para a nossa comunidade. Ora, estou com o presidente dos Amigos Unidos de Gatineau, o Sr. Eugénio, que é o seu presidente. Olá, Sr. Presidente. Boa noite. É um gosto de estar por aqui, não é? Hoje é a despedida. A despedida do nosso embaixador, que é um excelente homem, um homem íntegro, simples. Gostei muito. Os outros foram bons, o antes desse, mas esse não é nada menos. Vou deixar aqui algumas palavras a ele, de amizade, que ele possa recordar o dia de hoje. É com grande emoção que veio falar na partida dele, porque ele foi sempre um homem muito simples. Quando a gente convidava, se ele não podia vir, vinha no centro, um homem sempre muito agradável, dado ao povo, né? Era um homem simples, é um homem de saber, mas era um homem simples para o povo, entre o povo.
Eugénio, obrigada por ter vindo e continuação de sucesso para a Associação dos Amigos Unidos de Gatineau. Obrigado ao Montreal Magazine. Não contava com vocês aqui, mas quando vocês estavam aqui fiquei muito contente. Muito obrigada, Sr. Eugénio Saudinha. Obrigado. Bye-bye. Ora, viemos de Montreal, temos também a presença do nosso cônsul, é o Dr. Francisco Saraiva, que passamos a dizer um olá. Olá, Sr. Cônsul. Olá, boa noite. Este momento é bom, não é? Sentimentos mistos, não é? Por um lado, claro, muito contentes de estarmos aqui entre amigos, estarmos nesta festa. Enfim, como o embaixador disse, completou a sua missão com o dever plenamente cumprido, mais do que isso, superou todas as expectativas. Portanto, por esse lado, sim, satisfeitos, contentes, mas por outro lado também tristes, não é? Por ver partir pessoas de quem gostamos muito. Sem dúvida. E posso perguntar, o Sr. Cônsul ainda vai ficar connosco mais uns dias, não vai? Não, eu ainda estou, digamos, mais uns meses, não é? Mas também será este ano que a nossa vida diplomática é assim, a nossa carreira é assim, nunca, digamos, criamos propriamente raízes em nenhum sítio, mas ao mesmo tempo ficam sempre grandes memórias e uma parte importante das nossas vidas. Cônsul, a terminar, eu gostaria de perguntar-lhe se quer deixar aqui algumas palavras de amizade, porque vai encontrar em Lisboa, certamente, o Sr. Embaixador, ele irá continuar o seu trabalho lá. Ele merece ouvir alguma coisa? Não, claro que sim, eu conheço o Sr. Embaixador há muitos anos, foi talvez das primeiras caras que eu conheci quando entrei para a carreira, mas enfim, tivemos... Nós na nossa carreira às vezes coincidimos em Lisboa, quando não coincidimos em Lisboa podemos estar muito tempo sem nos ver, portanto tivemos algum tempo sem nos ver, mas foi ótimo retomar aqui o contacto, uma grande amizade. Como dizia a deputada Alexandra Mendes, para além do aspecto profissional, da excelência, da representação, da impecabilidade do trato, enfim, todo o profissionalismo, tudo o que nos ensina sempre. Depois há o lado humano que também é muito importante, não é? E aqui também sentimos-nos sempre, eu acho que não sou só eu, acho que todos os portugueses aqui sentiram-se em casa, não é? Ao longo destes anos. E depois dizer que foi um embaixador que esteve muito próximo das comunidades. E esteve imensas vezes em Montreal. Basicamente, enfim, não podia estar obviamente em todos os eventos porque tinha solicitações de todo lado, mas fez questão de, naqueles eventos que eram, digamos, aniversários marcantes, datas marcantes, esteve sempre e portanto isso também foi um grande privilégio para nós e finalmente, portanto, depois tivemos as várias visitas durante o mandato do embaixador, vários secretários de Estado, Presidente da República, claro, deputados, o Presidente da Assembleia da República foi antes da minha chegada cá, mas portanto foi um mandato muito rico e que vai deixar muitas saudades, claro que sim. Cônsul, muito obrigada por estar cá e representar bem a comunidade de Montreal. Bem-vindo. Muito obrigado. Gosto de ver. Também, muito obrigado. Estamos em boa companhia da Sra. Cônsula de Toronto, é a doutora Ana Luísa, que passamos a dizer um olá. É muito bem-vinda, doutora Ana Luísa. Muito obrigada, eu é que agradeço a vossa presença aqui na despedida do Sr. Embaixador António Leão Rocha. Missão cumprida. Missão absolutamente cumprida. O Sr. Embaixador esteve aqui 4 anos, eu cheguei em fevereiro de 2024 e foi muito bom contar com a orientação e a supervisão de um diplomata tão experiente como o Sr. Embaixador. O que se aprende com o embaixador? Ou o que é que se conversa que há necessidade de fazer? Mesmo antes de chegar, conversei longamente com o embaixador sobre as características do país que me veio a acolher e que já o acolhi a ele na altura,
sobre as características da nossa comunidade, sobre as necessidades consulares do posto que vim a assumir, e aprende-se também um pouco algo que é mais do esprit de corps da profissão, o espírito de corpo da profissão, que é como lidar aqui com as autoridades locais, com as entidades académicas, com as entidades empresariais, qual a melhor maneira de agir, quais os canais a acionar, de que maneira chegar de forma mais eficiente aos interlocutores que queremos contactar na defesa do interesse nacional de Portugal. E por isso foi realmente muito bom contar com alguém tão experiente como o nosso embaixador, que ademais na sua carreira também passou por um posto consular. Ele foi cônsul-geral em Bordeaux e, portanto, conhece bem os desafios da atividade consular. Percebi que também fala francês. Oui, je suis bilingue, en fait. Sou bilingue. O francês é uma língua muito importante para mim. Fui, aliás, campeã europeia de língua francesa em 1992. É uma língua pela qual tenho uma grande paixão e que sempre cultivei. Mas evidentemente que aqui, junto da minha comunidade, aquilo que tentamos fazer é manter viva a chama da língua portuguesa. Para terminar, gostaria de deixar aqui algumas palavras de amizade ao Sr. Embaixador, que este é o dia dele. Sem dúvida. Sr. Embaixador António Leão Rocha, do coração da sua última cônsul-geral em Toronto, desejo-lhe muitas felicidades pessoais, profissionais e institucionais para a vida que se segue depois de nos últimos 20 anos ter andado ao serviço de Portugal por esse mundo fora, incluindo em sítios como Bissau, em África, como Bordeaux, em França, como Bruxelas, junto das instituições europeias, como o Chile e por fim aqui, por estas paragens mais a norte, mais frias e mais geladas, que é o Canadá. Doutora Ana Luísa, muito obrigada por ter vindo confraternizar e dar um miminho e desejar toda a sorte do mundo ao Sr. Embaixador. Muito obrigada eu pela vossa atenção. Os órgãos de comunicação social, eu também digo isto lá em Toronto, são fundamentais para manter a coesão da comunidade portuguesa, para perpetuar a nossa identidade aqui. Vocês desempenham um papel muito importante, um papel democrático aqui e por isso obrigada também por terem vindo acompanhar esta cerimónia e pela entrevista. Gosto, desejamos continuação de sucesso na sua carreira. Muito obrigada. Ora, estou em companhia da doutora Raquel, é chefe adjunta com missão que tem ao lado do Sr. Embaixador. Muito gosto, doutora Raquel. Muito obrigada, gostei meu. Está a gostar da festa? Bastante, está muito animada, tem muitos portugueses, conforme disse o Sr. Embaixador, é uma festa em português. E todos vieram, claro, para prestar a sua homenagem a este casal de embaixadores. E acha que foi uma pessoa que trabalhou bem, percebeu bem a tática dele para dar evidência à nossa comunidade? Foi, sem dúvida, um embaixador muito dedicado à comunidade e nós da Embaixada tentámos colaborar sempre no nosso possível. O embaixador que viajou quase por todo o Canadá a tentar conhecer as comunidades portuguesas, um embaixador com muita experiência também, e isso, claro, é sempre uma mais-valia para qualquer embaixada, para qualquer equipa que trabalhe com o embaixador. Vou deixar aqui algumas palavras quando ele vir a reportagem daquilo que lhe apetece? Claro que sim, que foi um privilégio trabalhar com este embaixador, que nos ensinou, e particularmente muito, uma pessoa que tem uma longa carreira e, para mim, transmitiu-me sempre imensos ensinamentos em relação não só a como ser diplomata, mas também como cumprir a sua missão aqui no Canadá. E, portanto, desejo naturalmente, quer a ele, quer à senhora embaixatriz, as maiores felicidades, agora que terminou a sua carreira no estrangeiro, cientes de que, claro, fizeram o seu melhor aqui no Canadá. Foi um gosto de vê-la, doutora Raquel. Espero que continue de perceber bem a nossa comunidade aqui enquanto portugueses no Canadá. Muito obrigada. Claro que sou mais em Ottawa e, claro, tento estar também em contacto com a comunidade,
mas sei também o trabalho importante que fazem em Montreal e em divulgar a nossa cultura, a nossa língua. A vossa família é muito dedicada a isso e, portanto, o meu bem-aja também para o trabalho que têm desenvolvido. Obrigada, doutora Raquel. Foi um gosto saber que aprecia aquilo que é feito em prol de uma comunidade. Bem-aja para isso. Obrigada. Ora, estou em companhia da responsável do português no Canadá, a doutora Rosário Gaspar. Passamos a dizer um olá. É um prazer vê-la. E hoje temos a despedida do Sr. Embaixador. Foi importante este trabalho em junto para a língua portuguesa que fizeram? Foi mais do que importante, foi essencial e devo dizer, e há pouco tive a oportunidade de dizer à Sra. Embaixatriz, o Sr. Embaixador e a Sra. Embaixatriz foram peças fundamentais. Eu comecei na coordenação há um ano, a Conceição sabe, nós conversámos há pouco tempo depois de eu ter entrado. O ensino da língua portuguesa é muito importante e o Sr. Embaixador fez sempre questão de me dizer isto. O que precisar da minha parte, estamos para ajudar, é importante para continuar. Sempre disponível, sempre a apoiar o ensino da língua, portanto, é com grande pena que eu os vejo partir, com certeza quem virá seguirá os mesmos passos, assim espero, mas foram duas peças fundamentais, pela humanidade, pelo profissionalismo, pela forma como me apoiaram e apoiaram a língua, o ensino da língua, fundamental e excepcional. Antes de ir embora, quer deixar umas palavras ao Sr. Embaixador? Só quero agradecer, já tive a oportunidade de dizer pessoalmente à Sra. Embaixatriz, eu só quero agradecer ao Sr. Embaixador o apoio, a colaboração, a ajuda, o empenho, o esforço, o reconhecer que a língua portuguesa de facto é importante como é e ajudar-me, porque mais experiência, por onde é que podíamos, e foi fundamental, fui muito bem recebida aqui na Embaixada quando comecei e o trabalho foi fundamental. Só quero agradecer, desejar o melhor para a sua vida daqui para a frente, com certeza gozar o tempo que já não que tem de não ter de trabalho, mas acima de tudo um muito obrigado, é o que eu tenho a dizer, é um muito obrigado. E a vocês, Conceição, vocês são sempre incansáveis, vocês estão sempre presentes, vocês fazem sempre questão de estar em cima do ensino da língua portuguesa. O meu obrigado muito especial para vocês que estão aqui e que nos ajudam a representar a língua. Obrigada pelas suas palavras também. Continuação, sucesso para a língua e desejamos as maiores felicidades ao Sr. Embaixador. Com certeza, as maiores felicidades ao Sr. Embaixador e para si e para nós todos. Eu gosto de vê-la. Muito obrigada, igualmente, Conceição. Ora, continua bem animado esta despedida do Sr. Embaixador que deixa o Canadá em direção a Portugal. Tem a presença de Paula Bernardino, faz parte do Conselho da Diáspora. Olá, Paula. Olá, Conceição. Que momento bonito. Um momento muito bonito aqui na recepção da despedida do Sr. Embaixador. E é claro que eu fazia questão de cá estar, assim como representando o Conselho da Diáspora, mas como já foi mencionado esta noite, foi um excelente embaixador que tivemos, muito presente, muito aberto, muito curioso em conhecer as comunidades portuguesas cá em Montreal. Eu vou-me lembrar de dois eventos que estive com ele em Montreal, quando foi a revelação e inauguração do mural Aristides de Mendes Souza e, recentemente, quando foi no final de outubro, a inauguração da placa de Camões no Parque de Portugal. E depois, coisa interessante, esses 2 dias chovia tanto, que a gente até se ri quando a gente se vê a lembrar esses dias. Mas pronto, é isso, ele é uma pessoa humana, tivemos um embaixador humano e é o que temos a ouvir hoje nesta recepção, estes relatos, estas testemunhas de um grande embaixador que tivemos cá em Ottawa durante 4 anos. Então quer dizer que são essas palavras de apreço que a Paula sente em relação ao nosso chefe máximo que representa o governo português no Canadá. Exato, e eu nunca vou esquecer aquele lado humano. Quem o seguia e depois também na página Facebook dele, pessoal, ok, eu há bocado estava a gozar com ele, quem é que nos vai continuar a dar novidades e informações sobre o Sporting e também sobre o selecionador da equipa nacional, que é o Martínez. E depois também não só, todos os dias de manhã era aquela fotografia que ele tirava da neve, que ele via da janela dele, de Ottawa. Portanto, eu acho que ele vai agora para a reforma, uma reforma bem merecida. Foi um excelente diplomata que Portugal teve
E é só desejar-lhe a ele e à esposa, também que era uma pessoa muito presente, o melhor para gozar o resto da vida, da carreira dele, que não vai se terminar, mas internacional, que vai terminar agora com o Canadá. Obrigada pela sua presença, Paula. Foi um gosto vê-la por aqui e até breve. Até em breve. Obrigada. Até já. Deus. Ora, estamos com o Conselheiro das Comunidades Portuguesas, Laurentino Esteves, que veio do Ontário, Toronto. Está muito frio, não está, o seu Conselheiro? Está muito frio, mas aqui na residência do Sr. Embaixador, território português, está muito quentinho. E rodeado de amigos, ainda melhor. Esta surpresa ao ser Embaixador, gostaria de mesmo estar presente para a despedida? Sim, sabe, na boa educação nós temos que ser bons na chegada e melhores na saída. E, portanto, o Sr. Embaixador merece-me toda a consideração por tudo que tem feito na diplomacia. Eu senti-me muito bem representado e, portanto, era uma exigência minha, da minha parte, em estar presente nesta despedida do Sr. Embaixador e da Sra. Embaixatriz, quando nos deixam Ottawa. E, portanto, eu teria que estar presente porque dignificar quem nos dignifica é importante. E repito, nós temos que ser elegantes na chegada e na saída. A minha questão vai de encontro com a missão que foi feita. Ficou satisfeito? Há muito mais a fazer? Sim, quer dizer... Vocês trabalham com o ser... A diplomática é um trabalho que nunca encerra e nunca está vencido. Portanto, há sempre coisa a fazer. O que hoje se resolve, amanhã tem que se voltar a resolver. Portanto, a missão diplomática é muito difícil. Mas eu creio que o Sr. Embaixador foi muito além da sua missão como diplomata. Foi próximo da comunidade, ouviu a comunidade, esteve perto da comunidade, e isto é muito importante. E, portanto, como Conselheiro da Comunidade das Finanças Portuguesas, eu sinto-me satisfeito com o seu desempenho, mas não sou eu que tenho que avaliar isso. Terão que ser os portugueses e quem de direito. Eu venho apenas dar um abraço de despedida a um amigo, infelizmente é do Sporting, mas ninguém é perfeito, e, portanto, eu teria que o fazer e por isso que cá estou. E fez muito bem dizer que é um amigo e que marcou o presente. Eu sou o Conselheiro das Comunidades e fica o meu abraço, não é? E fica o meu abraço de uma pessoa que nos representou e que me representou muito bem. E, portanto, eu sinto-me satisfeito e, por isso, fiz questão de estar presente. Mesmo com algumas dificuldades, eu peço que eu estou de óculos porque eu fui operado há poucos dias e, portanto, mas eu não podia faltar. Mesmo vendo pouco, eu vejo os amigos e vejo bem quem nos representa. Foi um gosto vê-lo. Continuação de bons momentos por aqui. Igualmente para vocês. Muito obrigado. Ora, a terminar, é sempre importante aquela que partilha cada momento desta vivência no Canadá, a Sra. Embaixatriz que temos connosco. Muito prazer em vê-la. Hoje, momento de celebração com a partida do Sr. Embaixador. É verdade, é fechar com chave de ouro. 33 anos de carreira no estrangeiro, sendo que os últimos 20 anos foram de uma vez. Nós saímos há praticamente 20 anos de Portugal. E, portanto, esta reunião é mesmo fechar com chave de ouro a nossa carreira no estrangeiro e é uma grande honra, porque conseguimos fazer com um grupo de amigos da comunidade portuguesa, convosco, que sempre nos ajudaram tanto, e pronto, é muito comovente, basicamente é muito comovente. É difícil partir? Muito difícil. É muito difícil quando se gosta muito daquilo que se faz e quando as pessoas são tão amigas, é difícil, mas é a nossa vida e nós temos uma casa à espera, a nossa família está toda em Portugal, portanto vai ser uma nova fase da nossa vida. É compreensível as suas lágrimas, porque cada terra tem a sua vivência e deixamos amizades e deixamos tanta coisa que aprendemos, mas que no fundo levamos numa caixinha de emoções, não é? É verdade. De todos os países onde nós passamos, as pessoas perguntam qual foi o nosso posto preferido. Não há um posto preferido. Em todos, felizmente, conseguimos ficar com amigos para a vida. Temos, inclusivamente, amigos que fizemos na Argentina há 33 anos atrás e que continuamos em contacto e que nos continuamos a encontrar. E é isso mesmo, são as caixinhas que nós vamos tendo que não fechar, mas pelo menos
pôr um bocadinho de lado, porque senão também ninguém consegue viver com tanta emoção à flor da pele, mas vai ficando, são as caixinhas que constroem o nosso passado, e com o nosso passado conseguimos olhar para o futuro e deixar um rastro de amizades para trás, que é maravilhoso. 2 perguntas. O que é que mais gostou neste país? Eu adorei o Canadá, e eu principalmente o que eu gostei de muita coisa, não há uma coisa que tenha gostado mais. Eu adorei viver em Ottawa, acho que Ottawa é uma cidade com uma qualidade de vida que já há muito pouco no mundo. Eu lembro-me que quando cheguei senti-me um bocadinho mal nos primeiros dias, e fui a um médico e ele disse-me que era oxigênio a mais, que eu acho que isto não existe no mundo, acho que só nesta cidade é que se consegue ter isto. Eu encontrei ursos no meio do parque de Gatineau quando estava a caminhar, os esquilos, mas os esquilos já passa a ser aquilo que nós chamávamos em África gado, já é todos os dias. Agora, há uns dias atrás, tivemos um lobo no jardim. A natureza, não, foi um lobo mesmo, e raposas temos imensas, coelhos, temos tudo. Mas enfim, a natureza do Canadá é completamente, como dizem aqui, overwhelming. É uma coisa que nos tira completamente do sério quando nós vemos as cores que achamos que é tudo trabalhado na internet. Não é, o cor de laranja é real, o encarnado é real. A natureza é uma coisa absolutamente extraordinária e a qualidade de vida de facto é maravilhosa, e nós tivemos muita sorte porque nós fomos muito bem acolhidos por toda a comunidade portuguesa neste país. Foi muito fácil integrarmos, nós chegámos e parecia que estávamos a chegar a casa, e isso é muito importante quando temos uma missão, ajuda muito a cumprir com essa missão. Estamos mesmo a terminar este momento de visita à vossa residência. Residência do Estado português. Obrigada, e é hoje o dia da colha, é o dia da colha. A senhora gostaria de dizer alguma coisa ao marido, ao senhor embaixador, mas ao homem que esteve consigo uma vida inteira pelo mundo, mas sempre unicado? Quero. Então vá lá. Obrigada. É a única coisa que eu lhe posso dizer. Nós somos uma equipe. Foi uma coisa que nós combinámos desde o princípio, que começou. Eu, quando casei com o meu marido, ele já era diplomata, portanto eu sabia ao que ia. E houve um acordo tácito entre os dois que nós iríamos fazer toda esta carreira como uma equipe. E eu acho que conseguimos. Eu estou sempre, quando dizem que está atrás ou à frente, é indiferente. Não há atrás, nem à frente, nem ao lado, é indiferente. É uma equipe. E eu acho que uma equipe é sempre muito importante para levar o trabalho avante. Tem que haver o mesmo brio, tem que haver a mesma vontade e, principalmente, o que tem é que haver um grande orgulho no nosso país. Porque nós somos um país extraordinário. Nós não temos que ter vergonha de nada, nem da história, nem de nada. Nós temos que ter muito orgulho no nosso país, e eu acho que isso é o primeiro passo para poder fazer uma carreira em que as pessoas se sintam à vontade e que representem o país como deve ser, e que façam com que as pessoas, os portugueses no estrangeiro, sintam que estão a ser representados como deve ser. E eu acho que essa é a parte mais importante desta carreira inteira. É fazer com brio, com vontade e com muito amor ao país. Sem dúvida que foi feito. Muito obrigada pelo convite que fizeram, que a Embaixada dirigiu para vir, e fizemos com muito apreço e por esta amizade de há muito tempo. E agradeço muito ao Sr. Embaixador por ter sido um homem atento, sobretudo um homem atento àquilo que era necessário na comunidade. Muito obrigada. Por isso mesmo, toda a sorte do mundo. Vou dizer também um bom descanso, se for o caso, mas que tomem o vosso tempo para retirarem-se um bocadinho de algumas obrigações. Muito obrigada. Vamos aproveitar, sim. Obrigada. Felicidades. Obrigada.
É assim que terminamos este bom momento com a Sra. Embaixatriz aqui da residência de Portugal no Canadá. Como disse a Sra. Embaixatriz, mas é a residência do Sr. Embaixador e da Sra. Embaixatriz. Vamos para casa, deixamos o extrato com muito orgulho daquilo que você não pôde viver, mas nós levamos até si aquilo que foi vivido. A Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montreal Magazine, felicidades a esta família. Partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. O Marchissá tem esta sexta-feira dobrada com feijão. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marchissá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países.
Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.
Portugal.